É um prazer muito grande estar nesse acampamento mais uma vez. Um lugar que desde infância e adolescência, lugar que abençoou muito minha vida, agora com a família também, as crianças, as filhas, né? A gente espera que vá continuando, né? Até o Senhor nos buscar, como nós ouvimos aqui no estudo anterior. Então, espero que sejam dias muito bons, né, de edificação espiritual. A gente transmitir a palavra, como o irmão disse, sente uma afliçãozinha boa, né? E nós contamos com as orações dos irmãos para nos ajudar nisso. E também, não só o momento de estudo da palavra, mas talvez o que seja mais valioso no acampamento são as conversas, as boas conversas, os bons contatos. Então aproveitem, né, temos diante de nós bons e agradáveis dias pela frente, permitindo o Senhor. Vamos começar a nossa leitura essa manhã, em 2 Crônicas, capítulo 36. 2 Crônicas 36. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Vamos ver aqui nesse trechinho uma experiência muito ruim que Israel passou. Então, 2 Crônicas 36, versículo 15. A palavra de Deus diz o seguinte: o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Então nós acabamos de ver sobre a experiência do povo de Israel no exílio. Nós vamos comentar um pouquinho mais do que significa isso aqui, mas agora vamos ver também em Isaías, capítulo 40. Capítulo 40. Versículo 1. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá:
Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Que o Senhor possa abençoar a explicação da sua palavra esta manhã. Amém. Nós lemos aqui sobre a experiência de Israel no exílio. O trecho que nós lemos é só a pontinha do iceberg, né? O exílio de Israel significa aquela ocasião em que reis muito poderosos, eles invadiram o país e mataram muita gente, levaram para um lugar distante o que Israel tinha de mais precioso, os objetos valiosos. Nós lemos no texto que eles destruíram o templo, eles quebraram os muros, incendiaram as casas. Por que isso acontecia? Era uma demonstração, não foi só com Israel, muitos outros países e nações eram saqueadas pelo governo, pelo império, né? E Israel acabou passando por isso, né? O império tinha mão pesada para escravizar, cobrar impostos. Israel, nessa ocasião, ela não tinha uma relação muito amigável com a Babilônia. A Babilônia veio sendo o império dominante que provocou toda essa situação, mas a Bíblia não traz o assunto sob a ótica da Babilônia, claro, traz o assunto sob a ótica de Israel e mostra a experiência dura de passar por essa situação. O povo é arrancado da terra. Imagina você que vem um exército de outro local, tira todas as pessoas das suas casas, de onde você mora. Claro que a minoria sobrevive ao ataque. Então, aquele exército remove as pessoas de suas casas, separam famílias, violentam as mulheres, as pessoas, e Israel é arrancado de Jerusalém, de suas cidades, enfim, dos vilarejos, e é transportado para a Babilônia, uma viagem de 1.500 quilômetros a pé, algemados, né, uma caminhada terrível, muitos morrem pelo caminho, e lá eles ficam 70 anos fora do seu país. Isso é o exílio. Tá? E depois de algum tempo, Deus ele resolve trazer o seu povo de volta. Esse episódio ele é central na história de Israel. Não tem como contar a história de Israel como nação, como país, e pular o exílio. O exílio marcou, essa experiência marcou profundamente os judeus, marcou profundamente a história. Nós vamos perceber aqui como isso modificou o relacionamento de Israel com Deus, como isso modificou a história daquele país para sempre. E para mim, um pensamento meu, são poucos eventos que nós temos, principalmente no Antigo Testamento, que são centrais assim, que são cruciais, que modificam toda a história. E esses assuntos centrais, nós temos uma grande massa de passagens que orbitam em volta desse assunto central. Talvez o maior assunto do Antigo Testamento, em número de passagens, né, em número de referências, né, seja provavelmente a saída do povo do Mar Vermelho, do Egito. Né? Deus abre o Mar Vermelho. Quantas passagens falam disso? Quantos salmos falam disso? Isso modificou para sempre a história daquele povo. E 1000 anos depois, lá no Salmo, lá nos Reis, eles estão dizendo: olha, Deus, Jeová, que nos tirou do Egito. Aquilo marcou totalmente. Né? Outra coisa que talvez marcou muito foi a subida de Davi ao trono, né, para ser um rei. Como a Bíblia demora para contar a trama. 1 Samuel, 2 Samuel, muitos salmos girando em torno desse fato. Né? Então tem coisas que aconteceram no Antigo Testamento que são centrais na história do povo de Deus. E essa aqui é uma passagem em si, é um evento desse.
muita coisa do Antigo Testamento existiu, foi registrada para falar desse exílio. Para começo de conversa, se você voltar lá na lei, lá em Levítico, lá em Deuteronômio, Números, quando Deus estava fazendo um contrato com Israel, porque a lei é um contrato, é um combinado de responsabilidade, né? Deus chama Israel e fala, olha, eu vou cuidar de você, você não é ninguém. Você é um povo como outras tribos existem, que estão escravas, não são ninguém, é a ralé do mundo, mas eu vou cuidar de você. Você agora é meu povo. Eu criei você, tirei você do ventre de uma mulher estéril, de duas mulheres estéreis, três mulheres estéreis, né? A esposa de Abraão, de Isaac, e uma das esposas de Jacó. 3 gerações seguidas de esterilidade. Deus trabalha no ventre dessas mulheres e diz, eu criei você, eu te trouxe a existência, você é meu. E o povo era uma tribo, né, desprezível no Egito, escravos. Deus fala, você agora é meu povo. Vamos fazer um combinado. Sua parte no combinado é essa. Deus entrega a lei. Olha, isso aqui é o que vocês têm que fazer. A minha parte do combinado é o seguinte, é essa. Uma parte desse tratado era o seguinte, se Israel fosse fiel a Deus, não ter outros deuses, celebrar as festas do Senhor, os sábados, coisa que Israel nunca fez, né? Não pelo menos de maneira constante, mas se Israel fizesse o Senhor, a parte de Deus, no acordo seria, vocês vão ficar para sempre na terra de vocês. Ninguém vai te tirar daí. Você não merece nada, eu te dou uma terra maravilhosa que manda leite e mel, e ninguém vai te tirar de lá. Eu garanto isso. Eu vou manter os exércitos dos inimigos longe, eles serão enfraquecidos perto de você, mas você tem que ser fiel. Então, lá atrás, os assuntos do exílio já estão sendo colocados na mesa. Se Israel fosse fiel ao Senhor, o exílio não aconteceria. Era parte do acordo. Então, como Israel foi pisando fora do trilho e foi desobedecendo ao Senhor, permitiu a entrada de outros deuses, casaram com pessoas de outras nações, se misturaram com os povos, Deus começou a levantar os profetas para avisar, olha, estão fazendo tudo errado. Lembra da ameaça do exílio? Se vocês continuarem nesse caminho, o Senhor vai nos arrancar da terra. É o que ele disse. É o castigo dele. Ele nos deu uma terra, a terra prometida, mas se nós continuarmos a fazer tudo errado, ele vai nos remover daqui. Então nós temos as passagens sobre o exílio lá na lei, nós temos um volume enorme de passagens, de textos, de avisos nos profetas, e nós temos os livros históricos que nos falam sobre a experiência do exílio, né? Como o povo viveu longe da terra deles. O livro de Esther, lembra do livro de Daniel, quando Daniel é removido do seu local de origem, ainda como um molequinho, uma criança, decide não comer as comidas do rei, e toda aquela história é um jovenzinho que foi tirado da sua terra e está numa terra estranha. Esse é o contexto. Então, muitos textos agora vão falar dessa experiência do exílio. E nós temos as passagens, e nós vamos nos concentrar nisso esses dias, que falam da restauração do povo. O povo foi exilado, foi castigado, aconteceu tudo o que era de pior, mas esse não é o fim do povo de Deus. O povo de Deus ele pode cair em pecado, ele pode fracassar, pode acontecer a lama na vida espiritual do servo do Senhor, da mulher de Deus, do povo de Deus, mas o castigo de Deus não é para sempre. Deus vai nos manter em dores, em dissabores, sob a sua vara, mas isso não é para durar para sempre. A disciplina do Senhor tem um prazo específico, um cumprimento, um propósito, e talvez nós, como crentes, temos experiência de sermos disciplinados pelo Senhor. Talvez você
está sendo disciplinado pelo Senhor, ou já foi, e nem reparou. Muitas dores, muito sofrimento, angústia e tal, e você não aproveita a experiência, passa por aquilo, e o aluno que não passa de ano, o que acontece? Ele tem que repetir. Deus de novo manda a mesma provocação para a sua vida, a mesma dor, a mesma experiência, você reclama, murmura, não aproveita, não encara aquilo como uma ótica espiritual, não vê como provação de Deus, como algo que vem do Senhor para melhorar a sua vida. Você rebate, rejeita a experiência, sofre, atravessa desaprovado. O Senhor, ele deixa a poeira baixada, daqui a pouco ele vem, mas isso é o trabalho de Deus, nos disciplinar, nos corrigir, e aqui o Senhor está corrigindo o povo, mas a correção, ela tem prazo. Quando nós vamos corrigir nossos filhos, não é para o resto da vida. Pensa, minha filha mais nova tem 5 anos. O menino faz molecagem, faz teimosia. A gente vai corrigir, não é para o resto da vida. É mantido breve, não é para ser breve. O exílio durou 70 anos. 70. Para marcar o povo. Tirar do coração do povo deuses estranhos. Foi o que aconteceu. No Novo Testamento, Israel não está adorando deuses estranhos. No Novo Testamento, esse problema foi resolvido. Com a experiência do exílio. Não é verdade? Então, nós vamos nos concentrar nesses dias nas passagens que falam da restauração dessa correção. Deus corrigiu, Deus aplicou sua vara, sua disciplina, mas agora ele está chamando o povo de volta para ele. Como nós lemos aqui em Isaías. O livro de Isaías foi escrito em primeira mão para esse povo, pelo menos a segunda metade do livro, para esse povo que estava vivendo o exílio. Lá na Babilônia, exilados, eles leram o profeta Isaías. E eles tiveram muitas dúvidas. Mas o profeta Isaías, o que ele registrou, puderam encorajar o povo nessa restauração. Porque o povo está longe, o povo está na Babilônia, e de repente surge uma oportunidade de fazerem a viagem de volta. Coisa que parecia impossível. E essa é a restauração de Deus. Deus quer reconstruir Israel, reconstruir Jerusalém. Pensa comigo. A cidade está toda devastada, a cidade virou uma pilha de escombros, não tem prédios públicos, não tem prefeitura, não tem governante, não tem ninguém. É tudo incendiado, é pedra sobre pedra, as ruas estão fechadas, pilhas de casas foram destruídas, e Deus agora diz: acabou o tempo da miséria. Eu quero reconstruir. Mas o meu povo está lá na Babilônia. Então Deus começa o movimento de chamar aquele povo de volta, homens corajosos, mulheres corajosas, que topam o desafio de viajar de volta, a pé, com filhos. Objeção do povo: mas eu não sei se eu posso participar disso. Por quê? Eu vou fazer a viagem de volta para Israel, eu aqui na Babilônia, se eu tenho filho pequeno? Como funciona isso? Lembra, reparou nessa chamada de volta que nós lemos? Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos. Deus está dizendo: não se preocupa com as crianças, mas eu vou cuidar. E ele diz: as que amamentam, as mulheres fragilizadas, amamentando as grávidas, ele vai guiar mansamente. Então o povo tinha que dar esse salto de fé, fazer a viagem de volta e ajudar na reconstrução daquele local. Então nós vamos pensar nisso. A reconstrução, a restauração, não era só dos prédios, dos muros, mas era da própria fé deles. Eles estavam desacreditados. Quem sabe essa é a condição de muitos aqui essa manhã. Desanimados, precisando de uma injeção espiritual, precisando de um recomeço, de uma reconstrução, precisando que Deus derrame a graça para animar. Olha, irmão, talvez você pode dizer, eu tenho vários
vários meses que eu estou em frieza espiritual, sem prazer, tristeza, angústia. Eu não tenho vigor espiritual, não tenho vigor para ir às reuniões, eu não tenho talvez tanto prazer na companhia dos irmãos. Irmão, eu preciso de ser restaurado. Então a sua experiência se parece com a dele. Deus está convocando o povo para a reconstrução, não só do que foi destruído fisicamente, mas uma reconstrução de fé. Quem sabe, muitos aqui, essa manhã, estão nessa condição. Então, o nosso acampamento essa semana vai ser sobre restauração daquilo que foi quebrado, restauração daquilo que foi queimado, daquilo que foi destruído, e que o Senhor possa trazer o bálsamo dele para curar as feridas que estão abertas, aquilo que foi ferido, que foi machucado. Então, que nós possamos encarar essas coisas de frente esses dias. Antes de nós pensarmos em Deus reconstruir o povo, vamos, nesse primeiro estudo, de forma introdutória, pensar no porquê eles foram exilados. Vamos começar assim. Por que aquele povo sofreu essa experiência terrível? Eles eram o povo de Deus. Por que Deus não blindou eles? Por que Deus não poupou eles? Eu tenho para mim, tá? Que essa foi a pior experiência da história de Israel. O pior trauma. O pior trauma. Você pode colocar outros em pé de igualdade, talvez, até na história recente. Há poucos anos, poucas décadas, Israel sofreu nas mãos de Hitler. O Holocausto. Povo de Deus, sofrendo as consequências de terem abandonado ele. Sim, experiência traumática, com certeza. Mas essa daqui, eu creio que foi a mais, o pior, o mais profundo trauma. Por que Deus permitiu isso? Deus explica. Deus explica por quê. Quando você vai corrigir uma criança, um filho, você não chega de surpresa, não dá um susto, chega com a vara, se isso acontece, é um equívoco. A criança precisa entender por que está sendo disciplinada, para aquilo surtir um efeito didático real. E Deus avisou Israel por longos anos. Deus mandou avisos, tal como a gente faz com o filho: olha, isso está errado, olha, vai ter consequência, olha, você está agindo mal. E Deus foi avisando o povo. E eu trouxe aqui alguns dos alertas de Deus para entender por que o povo foi exilado. Tudo começa com a condição moral do povo degradante. Eu não estou pensando nos piores pecados, aqueles que a gente poderia talvez colocar no ranking dos piores. Mas pecadinhos, se é que existe isso, mas que a nação estava acostumada. Quando Deus vai falar do exílio, ele vai dizer, daqui a pouco vou trazer exemplos, mas de uma nação que estava acostumada a mentir para o próximo. Irmãos, a mentira não pode ser natural nas nossas vidas. Satanás é o pai da mentira. E Deus está dizendo que se aquele povo não curasse a sua língua, seriam exilados. Já pensou no peso que tem a mentira? E tem irmãos que tratam isso de maneira leviana. Uma mentirinha para os filhos, uma para o próximo e uma desculpa aqui, outra ali. Não existe meia verdade, irmão. O Senhor fala conosco no Novo Testamento: longe de vós a mentira. Aqui, Deus está dizendo: esse povo tem a língua mentirosa, merecem o exílio. Eles falam Deus vai dizer que o povo ele agia desonestamente nos negócios. Os comerciantes do povo de Deus, os judeus, donos de padarias, donos de tapeçarias, donos de oficinas, enganavam, cobravam a mais, tinham um peso injusto. Aquele pecado corriqueiro, que não passa batido aos olhos do Senhor. Isso pesava no coração de Deus.
eram, segundo Deus, egoístas, preocupavam primeiro com eles, e os outros, não estou nem aí. Né? Daí vem tantas reclamações de Deus sobre ninguém cuidar das viúvas em Israel, ninguém cuidar dos órfãos, tratar mal os estrangeiros, os mais fragilizados da sociedade. Então, a falta de senso de justiça social era fruto do coração egoísta, e Deus está olhando e está dizendo: isso tudo merece o exílio. Né? Então, eram zombadores, eram pessoas que muitas vezes me lembram os brasileiros, para a vergonha nossa. Um povo que tinha jeito para tudo, um povo que tudo tratava com zombaria, com piada. Lembra do texto que lemos aqui? Quando Deus enviava profetas, eles zombavam, eles mofavam dos profetas, faziam meme, né, na linguagem atual, dos profetas. Tudo brincadeira, nada seriedade. Era uma nação que agia assim. Jeremias capítulo 9 diz o seguinte: a língua deles é como um arco pronto para atirar. Crítico. Se essa descrição ela te descreve, né? Então liga uma luz de alerta, porque isso pesava no coração do Senhor. É a falsidade e não a verdade que prevalece nessa terra. Isso é Deus falando. Eles vão de um crime a outro. Eles não me reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com os seus amigos, não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo é um caluniador. Olha como era o povo de Israel. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir. E sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial com o seu próximo, mas no íntimo lhe prepara uma armadilha. Jeremias 9, de 2 a 8. Reparou como era a condição moral do povo? Nós precisamos ser sérios no proceder. Não zombadores, não como eles eram. Agora, esses pecados da língua e pecados morais, eles foram abrindo caminho para coisas mais sérias. E uma das acusações que Deus faz contra o povo, que iria desembocar no exílio, era o adultério normalizado no meio deles. Estavam acostumados com as histórias de adultério. Estavam acostumados a pensar que, ou a tolerar que um homem poderia romper o relacionamento com a sua esposa e ter um caso aqui, e a esposa com o marido. Deus escancara essa realidade de uma nação acostumada com o adultério. Embora eu tenha suprido suas necessidades, ele diz, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Esse é o povo de Deus. Eles são garanhões bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do próximo. Não devo eu castigá-los por isto? Pergunta o Senhor. Não devo eu me vingar de uma nação como essa? Jeremias 5, 7 a 9. O povo de Deus ele não guardou a instituição do casamento. E essa instituição hoje, né, ela está igualmente degradada, né, mas nós somos os guardiões dessas coisas. Os nossos lares não devem nem subir o pensamento de uma coisa dessa. Né? Nos nossos lares não deve existir palavras numa troca de uma discussão. Então eu vou embora. Então, é assim, então eu vou embora, eu vou deixar você. Uma nação que sacrificava o casamento, que abandonava o casamento, que tinha linguagem de divórcio, de prostituição, de adultério. A igreja hoje ela é o guardião disso daqui, que o povo de Deus lá atrás não soube preservar. Irmão, só um parênteses. Esse assunto entra nas igrejas com o pé na porta.
Será que nossas igrejas locais elas estão preparadas para preservar essa instituição? A palavra de Deus diz com toda clareza, faz umas 10 vezes talvez, aquele que se divorciar de um e casar com outro comete adultério. Irmãos, a pressão da sociedade nas igrejas ela é tremenda sobre esse assunto. Eles foram exilados por não sustentarem o que Deus tinha instituído sobre o casamento. Vai acompanhando comigo. Eu comecei talvez sendo mais leve e estamos afundando, né? Estamos observando, descendo no fundo do poço junto com eles. E o fundo do poço, quando a condição moral começa assim, ele está logo ali. E não nos surpreende de ver que daqui a pouquinho, na história do povo, após essas coisas entrarem, eles estão fazendo algo chocante, sacrificando suas crianças a deuses estranhos. Então, eles entraram profundamente no paganismo. Olha o que acontece, Jeremias 7,32. Jeremias 7,32 diz assim: por isso, certamente vem dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão esse lugar Tofete ou Vale de Ben-Hinom, mas Vale da Matança, pois ali enterrarão cadáveres, até que não haja mais lugar. Eles sacrificavam os seus filhos a deuses estranhos, e o Senhor fala algumas vezes nos seus profetas: eu nunca pedi isso. E eles pegavam aquele bebezinho sacrificado e jogavam em um lugar que chamava Vale de Ben-Hinom, Vale de Tofete, uma pilha de cadáveres de crianças. O Senhor fala: as mesmas pessoas que fizeram isso serão colocadas ali também, os adultos, com a punição do exílio. Mas, irmãos, o que mais pesava no coração de Deus, de um povo que começou a se degradar moralmente, um povo que jogou no lixo o casamento, um povo que agora está sacrificando seus filhos. Pensa como eles foram longe adorando Deus estranho. Pensa em como eles fizeram, talvez, chegaram num lugar mais baixo que uma nação podia chegar. Como o próprio Senhor diz, fazendo o pior que as nações originalmente pagãs. Mas talvez o pior para o Senhor era fazer tudo isso e ainda sustentar uma adoração a Jeová. Fazendo tudo isso de segunda a sábado, ou de domingo a sexta, né? O dia deles era o sábado, e no sábado eles estavam lá no templo de Deus, sacrificando, como se nada tivesse acontecido, ou como se eu pudesse conviver com aquela questão. Uma coisa é Deus tolerar um filho que se desviou, que foi para o mundo, como filho pródigo, e lá no mundo ele está encharcado de pecado. Lá no mundo ele está vivendo a podridão dos seus ossos lá. Mas outra coisa para o Senhor, essa pessoa fazer isso ocultamente, e está pregando, e está orando, e está nas reuniões, e está tomando ceia. E o povo de Israel é como se fosse isso. E Deus vai reclamar várias vezes deles por estarem fazendo tudo isso e ainda frequentando o templo e ainda professando o nome do Senhor. E Deus não podia mais segurar uma coisa dessa. Então ele diz o seguinte, né? Para que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Para mim, chega dos holocaustos, de carneiros e da gordura de ovelhas. Eu não tenho nenhum prazer no sangue dos sacrifícios. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que vocês pusessem os pés nos meus atos? Eu não quero. Ele está dizendo: eu não quero vocês me adorando. Quem pediu isso? Parem de me trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões. Eu não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas, eu as odeio. Tornaram-se para mim um fardo. Não as suporto mais.
Essa é a NVI em Isaías 1, 11 a 14. Deus está dizendo, chega dessa adoração misturada, chega dessa confusão, eu não suporto mais. Irmãos, talvez o pior cenário de uma vida cristã é estar em pecado e praticando as coisas de Deus como se nada estivesse acontecendo. É lá na escola, é lá na faculdade, é lá no trabalho, você ter uma vida, você ter uma realidade, você se envolver com coisas imorais, é ter uma linguagem imoral, é estar num relacionamento imoral, escondido, com pessoas que Deus não aprova, em situações que Deus não aprova. E aí você vem para a casa de Deus para adorar. Deus disse para aquele povo, eu não suporto. Isso é um fardo para mim. Chega dessa situação. Sabe o que acontece? Quando nós vamos pegando nosso pecado, enfiando embaixo do tapete, escondendo dos olhos das pessoas, nós vamos tentando equilibrar uma vida de pecado com uma vida cristã. Isso vai formando uma casca no nosso coração. Daqui a pouco nada mais entra. Estamos acostumados com a frieza. Nem queima a cara quando nós praticamos um pecado no sábado à noite e vamos domingo de manhã para o partido. Então, nem treme mais. Irmão, nós chegamos podemos chegar agindo em pecado, ocultando o pecado, escondendo o pecado, nesse nível de insensibilidade. Pensa na vida de Davi. Davi, um homem em comunhão com Deus, quando ele corta a beirada da capa de Saul. Lembra dessa situação? Diz a palavra de Deus que o coração dele palpitou. Ele tremeu, suou frio, ficou branco. Só com o pensamento de talvez ter chegado perto de atentar contra a vida de Saul. Mas esse mesmo Davi, quando ele peca com Batseba, né? Ele pensa, como eu vou resolver esse problema? O marido de Batseba morreu, ele traz ela para ser uma esposa, e na mente de Davi, está resolvida essa situação, ninguém viu, né? Botei pano quente, ele vai atravessar vários meses de câncer espiritual, ocultou um pecado não resolvido, ninguém viu, poucas pessoas ficaram conscientes daquilo. Ele pensou, olha, essa situação foi tão horrível, mas agora é fechar os olhos para isso e continuar como se nada tivesse acontecido, e bola para frente, isso ficou para trás. Mas não, aquela mancha foi expandindo na alma de Davi. E foi uma tragédia para a vida dele. E ele depois pôde dizer, quem confessa um pecado e deixa, alcançará misericórdia. Mas aquele que encobre a transgressão não vai acontecer. Nós temos visto nos dias um caso aqui e outro ali, né? Parece que tem se multiplicado casos de irmãos, às vezes líderes das suas igrejas, às vezes grandes pregadores, grandes servos do Senhor, que têm caído nessa situação. Quando menos se espera, explode uma notícia. Um pecado ocultado por anos, não resolvido. Irmãos, que tragédia. Que o Senhor preserve cada um de nós aqui contra essa situação. Todos nós temos a fraqueza suficiente para cair em imoralidade. Todos nós somos do mesmo material. E podemos cair no fundo de uma vala. Pode acontecer. Que o Senhor nos preserve e preserve a nossa sensibilidade para com o pecado. Que eu não queira esconder os meus pecados. Que eu não queira botar debaixo do tapete. Mas que todos eles sejam tratados perante o Senhor na cruz. Então, esse é o contexto desse povo. Um povo que foi andando dessa forma, fazendo essas coisas. Como que acontece o exílio? Como que acontece essa experiência? Então, vou, em 3 minutos aqui, resumir o que está na passagem de Deus, na palavra de Deus, em várias passagens. Resumidamente, essa é a história. A Babilônia, ela se torna um país poderoso, uma nação poderosa, que vem destruindo os arredores.
povo de Deus está no centro, a Babilônia vem lambendo, vem destruindo, vem demolindo as nações em volta, e vem chegando perto de Israel. O povo de Israel tem muita dúvida sobre o que fazer com esse problema iminente. Será que nós devemos, essa era a dúvida do povo, nos render e dizer, olha, somos mais fracos do que você, nós nos rendemos, teremos paz? Ou será que nós devemos travar uma resistência militar? Será que nós devemos montar um exército, brigar de frente, não aceitar o jugo da Babilônia? Ou será que é melhor uma rendição? O conselho de Deus, por boca de Jeremias, por boca de outros profetas, é uma rendição submissa. Deus sugere o seguinte, Deus determina o seguinte, vocês têm que se render. Se vocês se renderem e disserem, eu me rendo, eu quero ser escravo de você, Babilônia. Se vocês se renderem, vocês vão ficar aí quietinhos na terra, vai ser o melhor cenário. Mas o povo não quer isso. E o povo de Israel começa a confiar em algumas alianças políticas e militares. Quem sabe se fizermos um acordo com o Egito, dizem que o Egito está amigo, né, de Moabe, e que eles dois têm tantos soldados e o Egito tem alguns carros de guerra, e quem sabe tem uma outra nação aqui também do lado de cá, e olha, se a gente somar as forças e nós podemos bater em frente para a Babilônia. Eles começam a confiar nessas coisas. E por boca de vários profetas, Deus vai dizer, não confia no Egito. Não, o Egito é uma cana quebrada. Um profeta vai dizer, você acha que o Egito é um cajado que você pode se escorar nele? Se você se escora nesse cajado chamado Egito, ele vai atravessar a sua mão. Os profetas têm uma linguagem simbólica, né? Às vezes a gente não entende o que ele está dizendo. Mas esse é o contexto. Não confiem nas nações. O Senhor queria a confiança do povo apenas nele, né? E aí começa uma guerra de narrativas. Tem os profetas do Senhor que vão dizer, vocês têm que se render. Mas tem uma miríade de falsos profetas dizendo, Babilônia vai fracassar, a Babilônia não vai levar vocês daqui, a Babilônia vai ser destruída no meio do caminho, não precisa ter medo da Babilônia. Eram as vozes de falsos profetas, batendo com as vozes de Jeremias, batendo com a voz de Isaías. E os reis não sabem em quem acreditar. O rei Zedequias, né, que foi o rei que estava reinando na ocasião que essas coisas aconteceram, ele ouvia Jeremias e dizia, parece que você tem razão. Ele era amigável com Jeremias, mas tinha uma sequência de outros falsos profetas. E um deles esbofeteou Jeremias na face. Você vai lembrar da história. E pegaram Jeremias, jogaram na cisterna, era uma guerra entre os profetas. Os reis não sabiam em quem acreditar. Não parece um pouco com o cenário de caos que a gente vê hoje? Várias opiniões sobre tudo, né? E aí começa uma sucessiva onda de ataques a Israel. Eles deixaram a Babilônia chegar perto, não se renderam, e assim acontece. A Babilônia monta um cerco militar em volta de Israel que dura mais ou menos 2 anos. Não entrava nada, não saía nada. Nesse período o povo fica sem comer. As mães começam a se alimentar dos cadáveres dos filhos. Isso está em Lamentações. Pensa numa cidade que está há 2 anos sem entrar comida. Eles começam a se alimentar dos cadáveres. São realidades chocantes, irmãos. Mas que a palavra de Deus fala com muita clareza sobre o que estava acontecendo. Não existia mais velório, não existia mais lamentação, porque quando alguém morre no nosso meio hoje, né? Puxa, que fatalidade! Mas era centenas, todos os dias, o povo se acostuma com aquilo, os cadáveres começam a se apodrecer sobre o solo, não tem onde enterrar mais, e por fim, o povo raquítico, sem comer, sem dormir, assombrado, o povo com as costelas aparecendo, famintos, enfraquecidos,
a Babilônia, o exército babilônico, racha uma parte do muro, entra na cidade e acabou com aquele povo. As famílias são desfeitas, filhos arrancados dos braços de pais, maridos arrancados dos braços de esposas, mulheres violentadas. A palavra de Deus fala sobre isso mais de uma vez, que nesse saque as mulheres seriam violentadas e os ventres das grávidas seriam abertos com facas. O povo é escravizado, é arrancado daí, é levado para um país distante. Um dos historiadores diz que o caminho entre Israel e Babilônia foi pavimentado com ossos. Os judeus iam morrendo no caminho e sendo pisoteados, acorrentados. Eram milhares de judeus. E um deles morrendo, eles não paravam para soltar aquelas algemas. Os vivos iam puxando os mortos e sendo pisoteados. Esse é o cenário do exílio que o povo de Deus atravessou. A vida dos exilados não era fácil, muitos preferiram a morte. Eu estou citando coisas aqui que são coisas que a palavra de Deus fala. E o exílio, por fim, se consolida provavelmente como o pior trauma da história de Israel. Provavelmente. A pior experiência de Israel. Um povo que abandonou o Senhor, deixou para lá e não quis mais ouvir de Deus. Esse é o fim do castigo deles. Né? É isso que acontece. Só que passam-se 70 anos e Deus quer se reconectar agora com o povo que foi castigado. Nos próximos estudos nós vamos ver o seguinte: quais são as dúvidas que estão na mente de Israel? As dúvidas são muitas. Eles estão sofrendo o exílio, morando num lugar distante, pobres, escravos, e um caminhão de dúvidas na mente, talvez as suas dúvidas. As dúvidas deles eram: será que ainda somos povo de Deus depois dessa experiência? Porque o nosso contrato com Deus era que se a gente abandonasse Ele, Ele nos abandonaria. Né? Se a gente abandonasse Ele nos mandaria para fora da terra. Mas e depois? Será que Deus ainda é o nosso Deus? Eles estão com muitas dúvidas sobre isso. Outra dúvida: será que a aliança feita lá em Moisés ainda vale depois que nós rompemos ela? Depois que nós quebramos o contrato ainda vale? A aliança com Moisés está de pé ou não? Então Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar servos que vão chegar nesse povo agora e encorajá-los na restauração. Pensa como eles andaram longe, pensa no teor do castigo, e não tem alguém que seja realmente um servo do Senhor, que a vida dele acabou. Ele andou tão longe que é impossível, né, ser restaurado. Não existe isso. Se aquela pessoa é um crente em Jesus Cristo, se ela recebeu o Espírito Santo na vida dela um dia, é possível ser restaurado. É possível para esse povo. E nós vamos pensar nesses dias, né? Como é possível para você também. Talvez você chegue nesse acampamento aqui, passando, né? Após passar aí um longo período de frieza espiritual. Sem prazer de abrir as Escrituras, sem nenhum sentimento de empolgação para abrir a Bíblia. Lembra dos dias que você era empolgado? 5, 6, 7 capítulos por dia, já pensou? Atravessava Levítico como se fosse uma história de criança. Isso aí está difícil, mas vamos lá. É a palavra de Deus, eu tenho que ler. Empolgação. Lembra dos dias que era gostoso abrir as Escrituras e sentir que Deus estava falando com você, você no seu quarto sozinho. Parece que Deus tinha uma mensagem certinha para a sua vida quando você abrir a Bíblia. Quanto tempo isso acontece, talvez? Longos períodos longe de Deus, sem prazer na oração. Você sente que coisas estranhas estão chegando
né, que estão acessando o seu coração, prazer em coisas tão materiais, prazer em coisas tão carnais, talvez nunca caiu em pecado, mas sabe aquele afeto por coisa lá de fora, e você percebe o sentimento para com Deus, para com a igreja, para com a Bíblia, para com o Senhor Jesus Cristo diminuindo, minguando. Será que é o retrato seu que chega nesse acampamento assim? Período de frieza espiritual. Se isso é realidade, graças a Deus pela restauração, nós vamos pensar em restauração. Talvez você vai aproveitar muito, tomara que seja a sua restauração. Talvez você chegue nesse acampamento fora da comunhão da igreja local que você reúne. Ou disciplinado, aí a restauração realmente aplica-se diretamente no seu caso. Talvez, eu não conheço a situação dos irmãos, então que bom que a gente pode falar com muita franqueza. Talvez você chegue aqui, sabe, a gente vê irmãos assim, irmãs assim, que vão se afastando e passam a não mais ir no partir do pão. E daqui a pouco, quando percebe, tem anos, sabe nem explicar como isso aconteceu, como foi que aconteceu, mas anos fora da comunhão. Você não pode simplesmente chegar no domingo que vem sem falar. Partir do pão, participar do pão e do cálice, algo tem que acontecer. O que tem que acontecer? Talvez você está longe, talvez se converteu e não batizou. E a vida cristã parou aí na conversão. Tantos anos, tanto tempo, e você não sabe nem talvez como retomar isso. Talvez você chegue aqui realmente em pecado, ocultando alguma coisa que deveria ser confessada. Mas é difícil confessar, eu sei que é. É difícil o sentimento de vergonha, principalmente se você um dia já foi orgulhoso, já falou coisas contra pessoas, e agora você é um fracassado. Isso é difícil, irmão. Mas, às vezes você chega aqui, nessa condição, quem sabe tem alguém aqui em pecado, alguém que precisa ser restaurado, talvez um sentimento de culpa horrível, não um pecado, enfim, algum peso. Olha para o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele quer tirar dos seus ombros todo o sentimento de culpa. A vida cristã não pode ser vivida plenamente com a culpa. Deus quis ensinar isso lá na lei, quando tinha um sacrifício pela culpa, para quem pela culpa. Talvez uma culpa, um peso. É hora de nós lidarmos com isso. Talvez a sua comunhão com Deus foi manchada com um trauma que você, pelo contrário do que acabamos de dizer, você nem tem culpa. Quem sabe? Um luto. Você não tem culpa de estar em luto. Você não tem culpa de uma ofensa sofrida. Às vezes não consegue perdoar. Mas esse trauma, ele entrou na sua vida e você está com a comunhão com Deus prejudicado, precisando ser restaurado realmente. Lutas diárias, tentações, provações, uma vida material talvez que te rouba o prazer das coisas do Senhor. Eu não sei como você chega nesse acampamento aqui. Talvez você chegue aqui sem a salvação. Talvez você no meio aqui de um monte de pessoas crentes e diz, mas eu não sou crente. Eu não sou. Tem qual restauração você precisa na sua vida? A restauração do pecado, da vida genuína, da vida longe de Deus, trazido pelo Senhor, restaurado, né? Restaurado que foi quebrado, foi rompida a sua comunhão com Deus. Talvez você chegue com um descrente, uma pessoa que não é salva. Enfim, eu creio que nós paramos para pensar no assunto da restauração. Se você chega aqui precisando dela, tomara que a palavra de Deus te confronte. Tomara que a palavra de Deus ela venha te provocar. Ela venha te fazer refletir. Tomara que você saia daqui
uma pessoa restaurada. E que aquilo que seja um pecado, seja uma dificuldade, nós vamos esses dias, na atenção do Senhor, construir um guarda-corpo. Eu vi essa figura outro dia, eu penso muito sobre isso. Nós temos dentro de nós alguns assuntos que são como se fosse um buraco negro, um precipício. A gente não quer encarar isso. A gente não quer, a gente tem medo de olhar lá embaixo. Tem medo de tocar nesses assuntos. Quantas vidas cristãs estão arruinadas porque há um pavor de tocar em certos assuntos. Marido e mulher têm assuntos que eles não podem conversar sobre e se magoam, que ferem. Vocês não têm coragem de falar. Não tem coragem de falar. Eles são tão negros, tão profundos, a gente não tem coragem de chegar ali e olhar para baixo. Mas a maturidade vai nos fazer construir um guarda-corpo. Dói olhar. Mas nós podemos confortavelmente chegar, debruçar ali, conversar sobre aquilo. Olhar para aquilo com calma, com compreensão. E dizer, olha, é esse o meu problema. É isso que aconteceu aquele dia que eu me magoei. Aqui foi o ponto que eu me distanciei do Senhor. Nós vamos construir, na permissão do Senhor, a condição de olharmos para essas coisas em nossas vidas e sermos restaurados, se o Senhor permitir. Queira o Senhor que nós saiamos restaurados desse acampamento. Amém.